pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para gravar mais um vídeo sobre a minha faculdade. Mesmo dia, mesmo cenário, né? Cá estou eu de novo, mas vamos embora. Eu já havia gravado um vídeo falando do primeiro semestre da minha faculdade. Se você ainda não assistiu, clique aqui para você assistir. Ou então vai na descrição do vídeo, que o vídeo que eu falo sobre isso vai estar lá também, caso você esteja vendo pelo celular e não dá pra clicar na tela do celular, que eu acho um absurdo isso. Então, tá lá na descrição. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre o segundo semestre da minha faculdade, né? Que na verdade eu tô no final dele. Então vamos lá. No segundo semestre eu tive quantas matérias? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A primeira foi desenho computacional de moda, desenho da figura humana, design de acessórios, design de cultura e sociedade, filosofia, história da arte moderna, moulagem avançada, processos de montagem 2 e tecnologia têxtil. Então vamos por partes, ok? Desenho computacional de moda. No primeiro semestre, vocês lembram que eu havia falado que eu tive computação gráfica. Desenho computacional de moda foi tipo um complemento disso. Então no desenho computacional de moda, a gente de fato começou a mexer mais com desenho de moda. Então a gente usou o Illustrator e nele a gente fez desenhos de roupas e manequins e tudo mais no computador, né, no Illustrator. Então a gente aprendeu a desenhar, e era uma coisa assim bem básica, mas para pessoas que nunca tinham tido contato com isso como eu, que nunca tinha aberto aquele Illustrator também, foi legalzinho. Então, e todo o semestre foi bem tranquilo, foi bem interessante também. A segunda matéria foi desenho da figura humana. Nessa daí, desenho da figura humana, era de fato a gente desenhar. Nessa matéria, a gente ainda não teve desenho de croquis de moda. A gente só ficou mesmo desenhando o corpo humano, em proporções reais. Então a gente começou desenhando um crânio, né, de uma caveira, de frente, de lado, olhando pra cima, assim, de todos os ângulos. Depois a gente desenhou os músculos, que era todos os músculos do rosto, os músculos de lado e tudo mais, sabe? A gente fez figura em movimento, com a bonequinha se mexendo e fazendo poses e essas coisas. E daí desenhamos vários tipos de mãos paradas, mãos assim, de todos os modos assim, sabe? Pra gente aprender a desenhar mesmo a figura humana. Aí depois teve a aula de design de acessórios. Nessa matéria design de acessórios, era de fato um design de acessórios, né? Então a PUC, ela fez uma parceria com a Renault. É uma instituição dentro da Renault que se chama Borda Viva. As sobras da fábrica, eles mandam para essa Borda Viva e as mulheres, as costureiras de lá, transformam esses materiais em bolsas, carteiras e estojo e todas essas coisas. Então daí a PUC fez uma parceria com a Renault e nesse design de acessórios a sala foi dividida em vários grupos também, e daí tiveram que criar produtos, né, bolsas e necessárias, essas coisas assim, inspirados em alguma coisa, no que as pessoas quisessem, pra fazerem com os materiais que a Renault forneceria. Daí os melhores seriam selecionados pela Renault, e essas seleções iriam para o catálogo da Renault da Borda Viva pra serem vendidos mesmo. Aí foi uma loucura, né? Uma correria, tudo. Na verdade teve alguns problemas de desorganização e as pessoas da sala ficaram meio desapontadas, mas no final deu tudo certo e saíram assim produtos muito legais, sabe? Aí a próxima matéria é design de cultura e sociedade. Design de cultura e sociedade também não é uma matéria só de moda. Acho que imagino que todos os designs têm isso. Mas assim, sinceramente, eu vou do fundo do meu coração, eu não entendi muito bem essa matéria. Eu estou no final do semestre, mas até hoje eu não entendi do que se trata essa matéria. Porque assim, a gente estudou assim no design na sociedade de fato, né? Quais são os impactos do design na sociedade e os avanços tecnológicos, essas coisas. Só que essa matéria, durante o semestre todo, ele foi meio nada a ver, sabe? Parece que ela pegou, saiu assim no meio das outras e foi pra tomou um outro rumo diferente, sabe? Que todo mundo ficou perdido. O que aconteceu? O que tá acontecendo? Meu Deus, o que tá acontecendo? Esse foi o meu pensamento o semestre inteiro a respeito dessa matéria, sabe? Basicamente, o semestre inteiro, a única coisa que a gente fez foi fazer slide dos textos que a gente leu, mapa conceitual, painel semântico das coisas e só. E por fim a gente fez um artigo científico
É baseado em um dos textos que a gente leu junto com a matéria de design de acessórios, que também não ficou lá grandes coisas, mas a gente fez porque a gente tinha que fazer, né? Porque tem coisas que a gente faz na vida porque a gente tem que fazer. Foi assim uma matéria que deixou a desejar, sabe, nesse semestre. Não foi muito bom, ninguém tá satisfeito, né? Espero que melhore daqui pra frente. Aí a outra matéria foi filosofia, que eu não fiz porque eu já tinha feito filosofia ano passado em biotecnologia, então não tem por que eu fazer de novo. Então só o pessoal novo que entrou na PUC que fez. No lugar da filosofia eu fiz cultura religiosa, porque assim, filosofia, sociologia, cultura religiosa, ética, são matérias que são obrigatórias todos os cursos fazer, não importa que curso você esteja, você tem que fazer. Então, pra adiantar já, eu fiz a cultura religiosa. Foi uma matéria muito legal e ao contrário do que muita gente pensa, a gente não entrava lá na aula e ficava rezando, né, pela PUC ser uma universidade católica, eles não tentaram impor o catolicismo na nossa cabeça. A gente só estudou sobre diversas religiões. E no final, a gente teve que fazer um trabalho inspirado em nenhuma religião, né? A gente tinha que fazer estudar aquela religião pro nosso trabalho. Então teve catolicismo, candomblé, budismo. Uma das mais interessantes foi Hare Krishna. Eu não sei se é assim que fala, me desculpa se eu estiver falando errado, mas foi incrível o trabalho que foi 3 meninas que fizeram das Hare Krishnas. E eu e a Isabela e o Arthur, que era o grupo, né? A Isa é de design de moda e o Arthur era de design gráfico mesmo, porque essa matéria eu fiz com design gráfico. A gente fez sobre o Wiccas. E eu, com o meu grupo, fizemos sobre o Wiccas, que é esse vídeo aqui. Se vocês não assistiram, esse é o meu vídeo do trabalho. Quem não tiver conseguindo clicar aí na tela, né, porque tá pelo celular, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente fez sobre o Wiccas. E a gente entrevistou um wicano, que no caso foi o meu amigo Julian. Ele é wicano há, tipo, muitos anos. E no trabalho a gente tinha que entrevistar alguma pessoa que fosse daquela religião. Então a gente entrevistou o meu amigo Julian, que é wicano há muitos anos, é praticante mesmo há muitos anos. Tá bem interessante o vídeo, se vocês ainda não viram, assistam. O link tá na descrição do vídeo. A próxima matéria foi História da Arte Moderna. E nessa matéria a gente estudou só a arte, a partir do Renascimento. A partir do Renascimento. Então foi, sim, muito legal. A gente viu sobre vários artistas e tal. No primeiro semestre foi só Renascimento e Barroco e Rococó. Aí no segundo foi História da Arte Moderna e Arte Contemporânea, sabe? Isso foi bem legal, as aulas foram incríveis, eu era um professor muito bom. Então a gente teve uma prova no primeiro bimestre. E no segundo bimestre, a nossa prova e o trabalho final foi fazer uma foto. Gente, adorei essa matéria, todo mundo adorou esse trabalho. Que era assim, a gente tinha que pegar uma obra de arte e tínhamos que tirar uma foto inspirada naquela obra de arte. Aí eu peguei a obra de arte da Ofélia. Na verdade, Ofélia é uma personagem de Shakespeare, né, de Hamlet. E Ofélia foi uma jovem moça apaixonada que morreu por amor. Ela se suicidou, morreu afogada em um rio. Digita aí no Google, quem não conhece a história dela, vai atrás de ler essa obra de Shakespeare, que é muito legal. Na verdade, a Ofélia, ela não é um personagem principal, ela é um personagem secundário. Só que ela despertou muito interesse entre os artistas, sabe? Então ela foi pintada por vários artistas. Só que a obra que eu peguei foi a daquela do John Everett Millais. Eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, mas é um quadro muito lindo, que mostra assim a Ofélia, né, no momento de sua morte, em que ela se afogou no rio. Eu escolhi essa obra por causa da beleza dela. Que apesar da Ofélia estar morta, não ter mais vida no corpo dela, ela tá bonita, sabe? É tudo assim, a composição da imagem tá muito bonita, então é como se houvesse beleza na morte, sabe? Ele não retrata a morte apenas como uma tragédia, mas sim ele vê beleza nisso, e isso é que eu achei incrível. Então essa foi a minha obra escolhida, e o nosso trabalho era pegar os conceitos desse quadro e fazer a composição de uma foto. E a minha foto foi essa daqui. Então assim, tá, eu parei pra analisar o quadro da Ofélia. Retratava, né, exatamente o exato momento em que a Ofélia se afoga por amor. Por que eu tirei toda a foto toda nessa composição? Bom, primeiro, o vermelho do cenário, o vermelho da minha roupa, eu escolhi porque vermelho é uma cor relacionada ao amor, né? Que tem tudo a ver com a história da Ofélia, o quadro e tudo mais. Então, retrata o amor. A coroa de flores vermelha
É porque rosas estão relacionadas à paixão, né? E mais uma vez o vermelho ao amor. Então é aquela paixão ardente, sabe? Aquela paixão que te tira o fôlego. Na minha orelha tem um brinco, né? De uma cruz. E essa cruz, ela simboliza a morte, né? A morte da Ofélia. A morte da Ofélia por amor. Atrás da foto é cheio de rosas. E essas rosas têm dois significados. Primeiro porque no quadro a Ofélia tá morta em um cenário todo florido, cheio de flores. Era pra remeter a essa ideia também, né? Colocar flores no cenário. E o segundo motivo era que eu tirei essa foto dentro de um carro. Dentro do carro do Julio, inclusive. E eu coloquei essas flores atrás também pra lembrar, né? Tentar lembrar um carro fúnebre. No caso, um carro fúnebre indo para um velório, pro velório da Ofélia. Então estava a Ofélia ali na frente, no caso eu. Né, simbolizando amor, morte e beleza ao mesmo tempo, e atrás, né, dentro de um carro fúnebre indo para um velório. Então, assim, essa foi a minha ideia pra foto e tudo mais. E eu gostei da minha composição, eu achei que ficou bem bonita. Se não adianta vocês me perguntarem o motivo da minha peruca loira, porque não tem um motivo exato pra isso. Primeiro que eu não sei se a Ofélia era loira ou não, mas eu coloquei essa peruca porque eu lembro que meu cabelo tá uma bosta no dia. Eu pensei, não, velho, vou colocar essa peruca que acho que é melhor, né? Não mostrar eu. Eu também não quis mostrar meu rosto, mas não quis mostrar porque eu não tava afim mesmo, mas... Então assim, gente, de todo semestre, de todas as matérias, esse foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Foi muito legal. Assim, quando a gente escutou falar desse projeto, que ele já falou no primeiro bimestre, no primeiro dia de aula, a gente já ficou bem animado, sabe? Eu já fiquei muito animada. Quando chegou a hora de fazer, então, eu adorei. E faria com certeza de novo. Aí depois teve moulagem avançada. Moulagem avançada é que nem a moulagem básica do primeiro semestre, só que mais difícil. Era ainda modelagem em 3D no manequim, só que com coisas mais complicadas, com técnicas mais diferentes, fazer uns vestidos, sabe, com mais recorte, essas coisas. E o trabalho de conclusão de semestre dessa matéria foi fazer a réplica, né, de um modelo de algum estilista famoso. Na verdade, esse modelo ele foi sorteado. A professora pegou como base um livro chamado Moulage. E nesse livro tinha várias peças famosas de estilistas famosos com passo a passo da modelagem em 3D no manequim, sabe? E o que eu peguei foi um modelo de Pierre Cardin de 1979. Era um modelo assim, todo assim, simétrico, sabe? Foi bem complicado de fazer, que foi esse daqui. Achei bem, sabe, bem pesado. Foi difícil fazer esse modelo, então assim, o nosso trabalho era a gente fazer toda a modelagem em 3D no manequim e depois costurar, né, montar todo o look. O trabalho, assim, nos grupos desse semestre me impressionaram porque eles ficaram muito bons. O meu modelo foi complicado, mas teve gente que pegou alguns muito mais complicados. Teve um grupo que pegou um modelo que era de 1800 bolinhas e eles tinham que fazer um modelo, um vestido de época, sabe? Super complicado, com uma manga desse tamanho assim. E detalhe, você não podia usar nenhum material que fosse criado depois de 1800, sabe? Então, não podia usar zíper, eles tiveram que fazer toda a roupa, sabe? Fechada só em botão. Gente, foi tipo muito complicado, gastaram muito tecido, mas ficou muito lindo o modelo. O meu foi dificinho, foi complicado, me bati nos modos, tive que fazer o modo umas 15 vezes, mas no final saiu. Mas enfim, foi um dos mais complicados, mas foi bem legais. E daí também tivemos processo de montagem, que é costura, só que costura 2. Então, você costurar, né? Costurar peças, costurar vestidos, calças, moletons, botar mais em prática o que você tinha aprendido no primeiro semestre, né? E costurar, mandar ver, meu filho, manda bala. E por último foi tecnologia têxtil. Tecnologia têxtil é estudo das fibras, sabe? Então o semestre inteiro a gente passou estudando sobre fibras sintéticas, fibras químicas. Fibras, pra quem não sabe, é o fiozinho da sua roupa, aqueles bem pequenininhos. Então a gente estudou todo o processo de fabricação das fibras, tanto as artificiais, as naturais, as sintéticas, sabe? E todos os processos de fiação. Gente, confesso que essa é uma matéria chata. Decorar o nome daquelas máquinas é um saco. Decorar as siglas de cada fibra, tipo viscose, poliéster, algodão, é um monte que não acaba mais. É um saco. Mas eu conheci muitas fibras nessa matéria que eu nem sabia que existia. A parte do conhecimento foi legal. A parte de ter que decorar essas coisas não foi legal não, cara.
Mas foi também uma matéria bem interessante e que de fato vai ser importante na nossa formação, né? Porque acho que pra você fazer moda, pra você lidar com moda, você tem que no mínimo conhecer os tecidos do que eles são feitos, né? Então foi bem legal. Aí o trabalho de final de semestre foi a gente criar nosso próprio fio. Então a gente tinha que pegar 3 fios separados, qualquer tipo de fio, entrelaçar os 3 e criar um fio diferente, dar um nome para esse fio, falar qual foi a nossa inspiração para esse fio e para que ele seria usado. Aí eu lembro que eu peguei 3 lãs mesmo, que eram lãs acrílicas, entrelacei lá umas coisas muito doidas, ficou assim, ó. E o nome do meu fio, putz, como que era? Eu não me lembro o nome do meu fio, mas eu vou colocar aqui, ó. Ele foi inspirado no filme O Homem Bicentenário, sabe? Aquele filme. Então a gente se inspirou nesse filme pra fazer esse fio e por isso que ele levou esse nome. Tá? Mas esse fio, assim, esse trabalho não foi difícil de fazer, gente. Eu lembro que eu fiz em dupla com o Julio pra variar, as vagabundas sempre estão juntas, né? E aí eu fiz em dupla com ele, e daí a gente criou o nosso filme, mas foi bem rapidinho. O que a gente se bateu um pouquinho foi mais um relatório, mas também não foi nada difícil, foi tranquilo. E passamos. E é isso, pessoal, essas foram as minhas matérias do segundo semestre. Agora é só aguardar e esperar pra ver o que vem, né, no terceiro. Mas no final do terceiro semestre eu conto pra vocês o que a gente teve, como que foi e quais foram as minhas experiências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre isso, sobre a faculdade e tal, comentem aí embaixo que na medida do possível eu responderei as suas perguntas e até poderei fazer algum vídeo à parte, né, falando mais a respeito disso. Não esquece de dar um joinha, adicionar os seus favoritos, se inscrever no meu canal, que isso vai me ajudar muito. Compartilha com seus amigos. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima, pessoal.